A paz do Senhor, irmãos. Os irmãos, pode tomar assento. Quero alcançar os irmãos. Quero louvar a Deus, irmãos, por essa oportunidade. Não é um agradecimento apenas de praxe, mas é gratidão de coração, porque poder estar cultuando é gostoso, irmão. Você chegar, sentar, assistir o culto é muito bom. Mas tamanha é a responsabilidade de estar aqui ministrando para a noiva do Senhor, né? Povo especial, a qual Jesus deu a sua vida. Então é uma grande responsabilidade estar aqui, mas o Senhor nos aprovou nessa oportunidade. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor Walter. Através, eu também agradeço ao pastor Gedaías, nosso pastor presidente, por essa oportunidade. Irmãos, nós estamos nessa campanha, mês de fevereiro, portas abertas, né? Começou o domingo, a mão do Senhor por acaso encolheu. Quem estava aqui domingo viu a mensagem, né? Deus falou conosco de forma maravilhosa através do nosso pastor Walter. Foi maravilhosa a palavra. E eu estava meditando ontem lá no trabalho e comentando, né? Como Deus fala conosco. E hoje, como foi a oportunidade, eu quero dar sequência a Portas Abertas. É um título muito interessante, o título dessa campanha, porque Portas Abertas aqui, Apocalipse fala de uma mensagem a uma igreja, uma das 7 igrejas, a qual João foi levado e Deus falou com ele, e uma das igrejas foi esta, a igreja que não tinha muita força, né? Mas ela permaneceu firme. Aí o Senhor Jesus diz: ó, eis que diante de ti eu pus uma porta aberta, e eu abro e ninguém fecha, e se eu fechar ninguém abre. E os irmãos que estão aqui nessa terça-feira à noite, eu creio que estão aqui porque acreditam que Deus está abrindo portas. Quem crê que Deus está abrindo portas para você, seja qual for a sua necessidade, pode ser para uns uma porta, uma oportunidade, para outros uma intimidade, para outros uma mudança de vida, para outros uma transformação radical. Seja qual for a tua necessidade, eu sei que Deus preparou o seu coração, e eu não sei o como, mas eu sei que Ele te trouxe aqui nessa noite. E se Ele te trouxe aqui, porque Ele tem uma palavra para o seu coração, e portas serão abertas. Amém, irmãos? Eu quero ler o livro de Josué, capítulo 1. Nós vamos... Josué, capítulo 1, o versículo 1, nós vamos ler na versão Nova Almeida atualizada. É mais fácil, acho que a compreensão para os irmãos. Diz assim, ó: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor falou a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. Então, versículo 1, os irmãos, vamos lá. Depois que Moisés, o homem escolhido de Deus, aquele bebezinho que foi colocado lá no rio, que foi criado pela filha de Faraó, que viveu no palácio, que estudou nas melhores faculdades, formado em toda a ciência que existia na época, ele vai viver 40 anos ali, vai viver 40 anos no deserto, e Deus vai ouvir a oração do povo, o povo de Deus, e Deus vai usar Moisés para ser esse libertador, o intermediário neste momento aqui, Moisés. Esse Moisés aqui, o libertador, ele chegou o tempo dele, ele vem a morrer, e aí vem um auxiliar. Olha para você ver, irmãos, nós não pegamos, eu estava meditando, e nós não pegamos muitas vezes a títulos. Tem pessoas que angarejam, buscam algo para fazer, para ter título. Eu quero ter título. Enquanto não tiver um título, enquanto o pastor não me separar, enquanto eu não for um cargo, enquanto eu não falar meu nome, preocupado com títulos. E aqui a Bíblia já começa nos ensinando que, ó, Moisés, o homem que Deus falou com ele face a face, teve o privilégio de escrever os mandamentos, tirar o povo escolhido de Deus, era servo. E Josué, auxiliar do servo. Quem sabe muitas vezes nós estamos procurando cargos ou em se intitular, irmãos, sendo que a vida é muito mais simples, ou é muito mais fácil nós sermos escolhidos por Deus, mesmo sem títulos, do que queremos ter títulos para querer nos demonstrar diante dos homens. Primeiro versículo,
Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés. 2, por favor. Moisés, meu servo, está morto. Prepara-se agora. Passe esse Jordão, você e todo este povo, e entre na terra que eu vou dar. Deus está fazendo uma promessa. Deus que promete, Ele cumpre. Esse Deus aqui é o Deus verdadeiro, irmãos. Ele disse que ia dar aos filhos de Israel a terra. Verso 3. Todo lugar em que puser a planta do pé, eu darei a vocês, como prometi a Moisés. O território de vocês irá desde o deserto, o Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, estendendo-se através de toda a terra dos heteus e até o mar grande, na direção do poente do sol. Ninguém poderá resistir a você todos os dias da sua vida. Deus está dizendo, falando aqui com Josué, irmãos. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Não o deixarei, nem o abandonarei. Vamos lá. Seja forte e corajoso, porque você fará este povo herdar a terra que, sob juramento, prometi dar aos pais dele. Versículo 6, eu me pego aqui no 6, volta só um pouquinho. Duas características aqui que Deus exige de Josué. Deus chama ele aqui, Moisés veio até aqui, Josué. Até aqui Moisés fez a sua parte. A partir de agora, auxiliar, vem aqui que eu vou dar um cargo para você, vou te dar uma responsabilidade. Mas você tem que fazer duas coisas. Você tem que ser forte e corajoso. Ser o que, irmãos? Forte e corajoso. Vamos lá para o 7. Tão somente seja forte e muito corajoso, para que você tenha cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Qual que é essa lei? Quais são essas leis? Não se desvie dela. Deus sempre deve estar no centro de tudo. Deus, da nossa vida, do nosso propósito, do nosso servir a Deus, Deus sempre deve estar no centro, irmãos. Não se desvie dela, nem para a direita e nem para a esquerda. Para quê? Para que seja bem sucedido por onde quer que andar. Verso 8. Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Verso 9, para encerrar. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso, não tenha medo, nem fique assustado, porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você quer que andar. O livro de Josué, o início aqui, primeiro tópico, está nos passando aqui a mensagem de Deus quando chama Josué. Deus chama ele, como Deus é maravilhoso, Deus vai explicar, entendemos, irmãos, quem está falando com Josué aqui não era um profeta. Quem está falando com Josué aqui não era um intermediário. Deus, literalmente Deus está falando com ele. Meu Josué, eu tenho algo a se cumprir, e eu escolhi você para fazer. E aí Deus vai dar as diretrizes. Você viu Moisés? Você vai dar sequência daquilo que Moisés fez. Mas a observação, duas coisas: seja forte e corajoso. O Josué, quando nós lemos a história bíblica do decorrer de Moisés, nós vamos ver Josué como um auxiliar, ali um guerreiro, um cuidador. Ele fazia parte da parte do exército, guerreava, lutava, auxiliava Moisés. Mas neste momento aqui, quando Moisés cumpre a sua parte, Deus o escolhe, Josué. Josué assume a liderança no lugar de Moisés. O Moisés, na época, representava a lei. Ele vinha representar a lei. Afinal, foi através dele que Deus deu as leis, para o povo ter uma direção e uma diretriz. Em alguns versículos nós lemos aqui,
Deus é enfático a dizer para ele: não se desvie. Preste atenção, não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Deus está dando todos os requisitos para que o seu servo não erre, acerte. Da mesma forma, Deus faz isso com nós. Qual o pai que não ama o filho que não corrija, né? Deus nos corrige porque Ele nos ama. Então, se você tomar um puxãozinho de orelha hoje, saiba que Deus te ama, por isso que Ele vai dar uma puxadinha na sua orelha, como nós dizemos, né? Ser forte e corajoso. Hoje nós vamos ver muitos jovens que têm essa preocupação em tomar, se alimentar de uma forma, vamos dizer assim, para que possa treinar e possa desenvolver músculos, né? Para poder ficar com uma aparência bonita, ser forte, né? Ou aparentemente forte. Mas corajoso, irmãos, é algo que é uma escolha que nós temos que fazer. Nem sempre todo mundo que se diz corajoso, se for olhar bem a fundo, você perguntar à pessoa: rapaz, você é corajoso? A pessoa falar: rapaz, eu nem te falo o jeito que eu fui. Não tinha coragem não, é que eu não tinha opção mesmo do que fazer, né? Eu tive que encarar. Então, muitas vezes ser forte, tem pessoas que hoje em dia, né, vão tentar demonstrar através do seu físico. Mas aqui, o conselho de Deus para Josué é ser forte, ser treinado para as batalhas que ele iria enfrentar durante a vida dele, né? A partir desse momento aqui, dessa porta aberta que Deus tinha dado para Josué, em direcionar o povo, em levar o povo a conquistar a terra prometida que Deus havia dado a eles, Josué deveria ser forte e corajoso. Duas características. Irmãos, nós vemos que para ser forte, muitas vezes no nosso físico, a gente não é de uma hora para outra, né? Você pega uma pessoa que tem uma força um pouco mais, ela trabalhou, ela desenvolveu, ela treinou para poder adquirir esse músculo, vamos falar assim. Mas na vida, no dia a dia, na vida espiritual que nós temos, o que nos faz ser forte não é ficar em casa sentado no sofá assistindo Netflix, comendo pipoca, pedindo um iFood, né? Dormindo tarde, acordando mais tarde ainda. Não é. Na vida espiritual, são as lutas, as provações, as dificuldades e os obstáculos que enfrentamos, que vai nos moldando. E esse nos moldar, nos vai nos tornando cada vez mais forte. Quem aqui já passou por lutas e provações, no início da sua fé, ou na sua mocidade, que achou que não iria conseguir ou passar por essa luta e provação? Quem diz, irmão, passou? E hoje, quando você olha para trás, você fala: puxa, aquilo ali quase me parou. Não tem como. Tem como. São fases da vida. São momentos que muitas vezes pequenas coisas parecem que são gigantes. Mas com o passar do tempo, nós vamos adquirindo uma força, um conhecimento, uma aproximação de Deus, e isso vai nos fortalecendo, espiritualmente falando. E quando vai chegando, conforme vai passando de fase, né, vai aumentando as lutas, mas isso vai nos fortalecendo. O Josué, aqui nessa passagem, irmãos, ele vai dar sequência naquilo que Deus havia chamado para ele fazer: levar o povo à terra prometida. Deus aconselha ele: seja forte e corajoso, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. A Bíblia nos dá um exemplo de um jovem adolescente. 1 Samuel 16:18. Esse jovem adolescente, como nós temos vários aqui na igreja, 1 Samuel 16:18. Como nós temos na igreja aqui,
É isso. Ó, um dos moços disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar a harpa. Ele é forte. Essa versão diz valente. Algumas versões diz corajoso. Ele é forte e valente. Fala homem, mas aqui ele não era um homem ainda, ele era um adolescente. Um homem de guerra. Fala com sensatez e tem boa aparência. E o Senhor, Deus, está com ele. Aqui, esse personagem, Saul, quando estava sendo perturbado por um espírito, ele pergunta se existia alguém. E um dos soldados diz que conhecia um moço, um jovem, um adolescente. Mesmo adolescente, mesmo jovem, ele sabia tocar, ele era forte, ele era valente. E o Senhor estava com ele. Então, jovens, você não tem desculpa pela sua idade, né? Tem irmãos, quem sabe pela idade aqui, né, tem mais experiência, mas vocês não têm desculpa em se preparar. E aqui nós vamos ver Davi, ele já estava preparado, mesmo adolescente, mesmo antes dele ir lutar com o gigante. Esse episódio, antes dele ir lutar com o gigante, ele já estava preparado, ele já era corajoso, ele já era valente, ele já tocava bem, e ele tinha a presença de Deus na vida dele. Está vendo, jovens? E aí, irmãos, a mensagem vai dizer que Josué, ele vai conquistar a primeira terra. Eles passam o Rio Jordão, e aí eles vão conquistar a primeira terra. Eles vêm vindo do deserto, Moisés morre, e aí eles vão guerrear, eles vão tomar as terras que Deus havia dado a cada um deles. E a primeira terra ali é Jericó. Jericó, aquela cidade fortificada, em que morava uma mulher chamada Raabe, que morava em cima do muro. Os irmãos bem sabem essa passagem da Raabe. E aí eles dão 7 voltas, uma volta por 7 dias, 6 dias, uma volta, e no último dia dão as 7 voltas, e eles dão um grito, e aí as muralhas se afundam, eles tomam posse dessa terra, dessa cidade fortificada, que a história diz que era uma das cidades mais fortificadas que existiam na época, em que Josué e o povo estavam para tomar. Eles tomam a cidade mais fortificada. Deus era com eles, ele estava na frente, liderando, sendo forte e sendo corajoso. E já conquistou a primeira cidade, eles haviam conquistado. Só que Deus, aqui ele dá uma ordem para o povo. Deus fala assim, no versículo 18, ele vai dizer para eles não pegar nenhum despojo que havia da guerra. Quando eles guerreavam, quando Deus deixava, eles podiam pegar ouro, prata, animais, roupa, tudo que tinha de bom eles poderiam pegar. Nesse episódio, nessa primeira guerra, Deus diz: vocês não pegam nada, vocês não tragam nada. A ordenança que Deus deu para Josué. E Josué, após a guerra, não consulta, não busca Deus. E dentre o povo que estava com Josué, uma família, um deles pegaram despojos e trouxeram para o meio do arraial. E a Bíblia vai dizer que na sequência existia a próxima terra a qual eles iam guerrear e ia tomar posse. Essa terra se chamava Ai. Ai de Ai mesmo, irmãos. Ai. Quando eles vão para poder guerrear contra essa cidade, Josué manda os seus espias. Os seus espias vão, observam a cidade. A cidade é pequena, a cidade tem poucos guerreiros. Eles voltam e falam: Josué, é muito pouco, o povo que tem ali é muito fraco. Se nós mandarmos uns 3.000 soldados, nós conseguimos eliminar, a gente toma posse da terra e é mais uma conquista. E Josué ouve o conselho desses soldados, desses homens,
Eles vão para tentar tomar posse da cidade de Ai, mas o primeiro obstáculo, o primeiro fracasso na história de Josué como líder começa aqui. Eles não conseguem vencer a cidade de Ai. A cidade era pequena, eles eram um povo preparado, eles eram escolhidos por Deus, eles iam tomar posse do que Deus havia dado, mas eles não tomam posse, ao contrário, eles saem correndo de lá, fugindo para não morrer. O que acontece nessa mensagem? O que acontece nessa história, Tiago, pastor Tiago? O Josué aqui não consulta Deus, e no meio do povo de Deus, eles haviam desobedecido, e alguém trouxe Acã, por nome de Acã, trouxe uma capa, um valor em ouro, um valor em prata, e escondeu. Aí, Josué vai lamentar, Josué vai chorar, vai se prostrar diante de Deus, e Deus vai falar assim: Josué, por que você está se lamentando, chorando? Ele fala: Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, e agora nós perdemos para um povo pequeno. Aí Deus falou assim, na linguagem nossa: quando que você me consultou nessa nova etapa? Sabe o que acontece, irmãos? Muitas vezes, você vê na campanha de portas abertas, Deus promete que a porta vai abrir, e a porta abre mesmo. Deus é fiel para cumprir, Ele abre portas, Ele promete e cumpre. Só que muitas vezes a bênção é grande, e se nós não tomarmos cuidado com a bênção de Deus, parece que tudo começa a ficar natural. E se nós não tivermos nos moldando a isso, a gente começa a achar que não precisamos mais de Deus. E aí eu esqueço de consultar Deus. Começou a dar certo, a porta abriu, a bênção chegou, a prosperidade me alcançou, a porta de emprego foi aberta, Deus tem prosperado. Eu começo a andar com as minhas próprias pernas e me esqueço de Deus. Muito cuidado, irmãos. Quando nós achamos que a nossa intimidade está muito grande com Deus, que nós já podemos andar sozinhos. Não viva sem depender de Deus. Josué aqui, ele se pega nesse ponto, se esquecendo de buscar a Deus. E a consequência foi morte, sendo que não precisaria morrer ninguém. Ele dá essa, nós dizemos no nosso português, dá essa vacilada, não consulta a Deus, e perde, e perece um povo, por não consultar a Deus. Mas Deus é maravilhoso. Deus fala: agora eles vão se arrepender, eles vão tirar o pecado do meio, eles vão exterminar tudo aquilo que não deveria ter no meio, aquela família, e aí Deus vai dar uma nova oportunidade. Aí Deus dá uma estratégia: vocês vão lá e fazem assim, e dessa vez eles vão e buscam a Deus, e Deus abençoa, e eles vencem a cidade de Ai. Maravilha, olha para você ver, e a história vai seguindo. Deus abençoa, eles tomam posse da cidade de Ai, e aí, no capítulo de número 9, quando Deus faz essa renovação, quando Deus dá essa nova oportunidade para o Josué, Josué se pega mais uma vez como vencedor, e mais uma vez o Josué aqui, ele não vai vigiar, e ele vai mais uma vez se enroscar por não consultar a Deus. Capítulo 9, o versículo 3, vai dizer assim, vamos lá. Josué 9 e 3. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia, foram e se fingiram de embaixadores,
levando sacos velhos sobre os seus jumentos, e odres de vinhos velhos, rasgados e cheios de remendo, calçando sandálias velhas, remendadas, vestindo de roupas velhas, e todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante, e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto, como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? E eles responderam: esses seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, do seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo que fez no Egito, e tudo que fez com os 2 reis dos amorreus, que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que está em Astarote. Até aí. Depois os irmãos podem continuar lendo em casa. O que acontece? Deus faz a promessa, Josué vem caminhando, vem vencendo, e esse povo aqui, os gibeonitas, que eram uma das próximas cidades que seriam vencidas, eles falam: se nós formos de encontro, assim como a Raabe testemunhou, o nosso coração do povo já desfaleceu, a gente sabe que nós vamos perder. Como Deus tem abençoado vocês, nós somos o próximo. Eles falam: vamos usar de estratégia. Eles inventam um belo de um teatro, se camuflam ali como se eram estrangeiros de longe, distantes, e vêm fazer uma aliança com Josué. Irmãos, mais uma vez, cuidado com o tipo de aliança que você faz. Cuidado. Deus prometeu, pastor, eu estou indo todos os dias, fui em janeiro, Deus falou comigo, agora estou indo em fevereiro, campanha das portas abertas, eu creio que Deus abriu uma porta para mim, então, está dando tudo certo, maravilha, cuidado, meus irmãos, cuidado que o inimigo é astuto. Assim como o povo de Gibeão está ao redor, o inimigo também está ao nosso derredor, procurando brechas, querendo fazer aliança. Cuidado com quem você faz compromisso. Cuidado com quem você assina contrato. Cuidado com o que você aceita através dos seus aplicativos. Hoje em dia o celular é os seus aplicativos, da sua internet, da sua rede social. Quantas reclamações nos últimos anos, quantos boletins de ocorrência acontecem diariamente e em número grande nas delegacias de polícia, de pessoas que estão sendo enganadas através das redes sociais. Quem sabe a vontade de ganhar dinheiro, de crescer, de se dar bem, e a pessoa está fazendo aliança, compromisso, assinando, sem consultar a Deus. Cuidado, meus irmãos. O Josué aqui era auxiliar do homem que tinha intimidade com Deus, que escreveu os mandamentos. Josué aqui era um homem que Deus chamou ele: você vai ser o próximo agora, eu vou te usar como libertador. Mas só isso não basta. Ser chamado, participar aqui da Assembleia de Deus é maravilhoso, irmãos. Que bom que você está aqui, você congrega conosco. Eu creio que hoje que todos são membros, não temos nenhum visitante, né? Todos são membros, participantes, membros, mas isso não basta, irmãos. A nossa dependência tem que ser totalmente de Deus. Antes de eu dar um passo, busque a Deus. A promessa Deus fez, a porta Deus já abriu. O ano é de frutificar. Estamos ligados na videira, e ligado na videira não tem como não frutificar. Vai frutificar, vai dar fruto, vai dar certo. Mas a dependência deve ser totalmente de Deus. Nós não podemos esquecer dele. E Josué, que mais uma vez, ele vai ser enganado. E ele vai formar uma aliança com um povo que estava mentindo. E aí, ele não tem como matar esse povo, exterminar esse povo. Porque uma vez feita uma aliança,
uma vez assinado o contrato, meu irmão, nós temos que cumprir. E Josué aqui, ele vai ser obrigado a cumprir. Pastor Tiago, aonde você quer chegar nessa mensagem? O mês das portas abertas, e eu trouxe o sentido de Deus de falar sobre o exemplo de Josué, porque quantos de nós aqui estamos na casa de Deus e somos Josué? Nós vemos participado do culto de domingo, que Deus falou conosco, que a mão dele continua estendida, e ele prometeu que vai nos abençoar durante o mês inteiro, vai abençoar porque ele é Deus e cumpre. E assim como Josué, muitas vezes nós estamos aqui no domingo, e nós saímos aqui cheio de Deus, da presença dele glorificando, eu creio, porque a pergunta que Moisés fez, como assim, Deus? Mais de 600 mil homens, ao total 2.000 pessoas, comer carne durante 30 dias, nem que se matar todos os animais, nem que se a gente pescar todos os peixes, não dá para comer. Aí Deus fala, você está duvidando de mim? Quem é você para duvidar de mim? Se eu estou falando que vai comer, porque vai comer, até para sair pelo nariz, até enjoar de comer carne. Deus prometeu, Ele cumpre, irmãos. Só que nós somos muitas vezes Josué, irmãos. Na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, no meio da semana, aparecem os Acãs e aparecem os gibeonitas na nossa vida. E se nós não lembrarmos de consultarmos a Deus, nós terminamos fazer aliança e firmar compromissos com aqueles que não têm compromisso nenhum com Deus. Então não adianta Deus abrir as portas para nós, Deus nos abençoar, e nós não sabermos tomar posse da bênção que Deus tem nos dado. A história vai decorrer no livro todo de Josué, dizendo que, mesmo com esses altos e baixos, Josué toma posse da terra, Josué divide as terras para o povo, e Josué toma posse da terra que Deus havia prometido a ele, juntamente com Caleb, Josué e Caleb. Josué tinha experiência, irmãos. Josué, nos 12 espias, quando Moisés mandou lá espiar a terra, os dois que voltaram com notícias boas foi Josué e Caleb. Josué era crente de tempo, e aí ele vai ouvir o conselho do povo. Aqui quando na visita a Ai, ele vai ouvir o povo, ele vai ouvir o conselho e não vai buscar Deus. Quando os gibeonitas vêm fazer aliança com ele, ele dá ouvido ao povo, ele, quem sabe, sente compaixão pelo estado que o povo estava, ou quem sabe, ele olha para o povo e fala, nós vamos conquistar a terra, quanto mais melhor. Não é assim que nós pensamos? Então eu vou aumentar o meu exército com mais pessoas, com mais guerreiros, fica mais fácil de vencer. Irmãos, não queira ajudar a Deus. Se Deus prometeu que vai nos dar, Deus vai nos dar. Se Deus prometeu que a porta está aberta, a porta está aberta. Busque a Deus, é Deus que prometeu, e é Deus que vai cumprir, é Deus que vai nos abençoar. Quem sabe você está precisando de uma porta aberta, para que o seu mês de fevereiro seja diferente de todo o seu ano de 2025 que passou. Quem sabe você está precisando não apenas ter folhas, como nós aprendemos muito no mês passado, mas temos fruto, mês de ano de frutificação. Mas se nós não estivermos atentos ao tipo de aliança que nós estamos formando, ou com quem nós estamos andando, ou com o tipo de pessoas que é o nosso convívio diário, irmãos, não adianta Deus dizer que abriu uma porta, se nós mesmos estamos fechando as portas que Deus tem aberto. Eu queria deixar para os irmãos a mensagem, porque o mesmo Jesus que usou, o mesmo Deus que deu a oportunidade para o Josué, que era um homem falho como nós, com suas fraquezas e suas falhas, ele venceu, ele tomou posse daquilo que Deus deu para ele. O mesmo Deus é o Deus que está lá em Apocalipse, no capítulo 3, versículo 8, que vai dizer que mesmo você tendo pouca força,
mas você permaneceu servindo a Ele com compromisso, Ele coloca diante de cada um de nós uma porta aberta. Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. O conselho que Deus deu, para nós finalizarmos, o conselho que Deus deu para Josué foram dois: ser forte e ser corajoso. E parece até contraditório quando nós lemos Apocalipse 13:8, que vai dizer assim, ó: sei que você tem pouca força. Aqui, mesmo não sendo forte, e quem sabe não sendo corajoso, pastor, mas o mais importante que nós devemos guardar, e eu quero deixar para os irmãos nessa noite, é guardar a palavra do Senhor, é permanecer firme nos caminhos do Senhor. Quem sabe você se acha fraco, mas enquanto você é fraco e depende de Deus, vai dar certo, nós podemos vencer. O perigo é quando nós achamos que nós somos fortes. O perigo é quando nós achamos que a nossa força é grande, ou que a nossa sabedoria é grande. Esse é o perigo. Então eu quero deixar essa mensagem para os irmãos, pastor, nessa noite. E assim como vocês estão nos seus lugares, eu quero fazer uma oração. Posso orar, pastor? Pode? Vamos ficar em pé? Quem sabe você está tentando 2025, 24, 23, 2020, 2021. E se você tentar novamente 2026 com a tua força e com a tua coragem, você não vai conseguir mais uma vez. Mas se você continuar guardando, buscando ao Senhor, servindo ao Senhor, dependendo dEle, mesmo como Josué, mesmo falhando, mas sempre buscando ao Senhor, com certeza você irá vencer. Amém? Eu quero orar por vocês. Vamos orar. Feche os seus olhos e ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te louvar, Senhor Jesus, por estarmos na tua casa, Senhor, nessa noite, na campanha, Senhor, das portas abertas, a qual nós, Senhor Jesus, recebemos a tua palavra, Senhor. Quem sabe, Senhor Jesus, muitas pessoas que aqui estão têm sido como Josué, Pai, em momentos de auge, Senhor, buscam a tua presença, vencem, Pai amado. Mas, Senhor Jesus, distraindo ou em pouco tempo, seu inimigo consegue, com a sua cilada, Senhor, fazer seus filhos mais uma vez parar à beira do caminho, Pai. Que nessa noite, Senhor Jesus, como o nome dessa campanha diz, com as portas abertas, Pai, mesmo não temos muitas forças, Senhor, que nós venhamos, Pai, a cada dia, Senhor, durante a semana, lá fora, Senhor Jesus, durante o nosso trabalho, no momento que nós estamos, Senhor, longe dos nossos irmãos, que a tua presença esteja conosco, nos dando sabedoria, direção e discernimento, Pai, para que não venhamos fazer aliança e nem compromisso, Pai amado, que o inimigo não venha, Senhor, com as suas ciladas astutas, Pai amado, nos travar, querer nos fazer parar, mas assim como Josué e Caleb, Pai, que passe o tempo que passar, nós possamos, Pai amado, dizer, Pai amado, que assim como era a nossa força, assim hoje é, Pai amado, o nosso vigor, porque nós estamos, Pai amado, caminhando para vencermos, Pai amado, através do teu nome, e tomamos posse, Pai amado, de tudo aquilo que o Senhor tem prometido a cada um de nós. Assim eu te peço no teu nome e já te agradeço. Como terra seca, assim é a minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Forte e corajoso. Escuta
ti. Glória a Deus.